E vamos chegando, live de hoje sobre esse período de festas, período natalino e de fim de ano, o que isso provoca em relação às demandas de suicídio. Vamos falar sobre algumas coisas que muitas vezes parecem óbvias, né? Mas que é um fenômeno que a gente precisa discutir e debater, tá? A gente pode perceber que nesse fim de ano, que estamos aí, né, envolvidos com momentos de confraternização, momentos de encontros familiares, né? Vamos chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mandem aí, tendo questões, mandem aqui, tá? Que a gente vai fazer esse bate-papo hoje para refletirmos sobre esse fenômeno, né, que vivemos a respeito desse momento extremo que é o final do ano, né? O que para muitos é momentos de se confraternizar, né? O momento de estar com os amigos, o momento de fazer o balanço do ano, né? De apostar no ano que virá. Então, para muitas pessoas é momento de esperança, é momento de trocar presentes, de ser presenteado e de dar presentes, né? Então, vamos começando a trazer essa quantidade de simbologias, né? Que essa época de final de ano perpassa, né? Que nos traz aí. Então, conte aqui você, né? O que essa época aí de Natal e final de ano representa pra ti, né? O que te traz? Tem pessoas que... nossa, é a melhor época do ano, né? A coisa de como a cidade, né, se enfeita e acaba sendo um momento de fato diferente, né? Então, o que para muitas pessoas é um momento de se sentir, às vezes uma referência da infância, né? Uma referência de uma coisa aconchegante, familiar e afetuosa, né? Para outras pessoas, especialmente aquelas que não têm, né, um bom registro a respeito desse tipo de acontecimento afetuoso e familiar, né, acaba sendo bem difícil, né? Eu vi recentemente um dado do CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, né, acho que vocês conhecem, que oferece aí esse apoio emocional por telefone, né, e eles trouxeram um dado interessante que nessa época de final de ano, as ligações para eles aumentam 20%, né? 20%, ou seja, e eles trabalham aí com demanda de suicídio, etc, né? Então, como que acho que a pergunta que a gente inicia, assim, como que as pessoas são afetadas, né, por esse momento de final de ano, né? Então, acho que o primeiro ponto a gente pensar singularidade. Cada um afetado a seu modo, né? Não é culpa do Natal, não é culpa do Papai Noel, sei lá, não é culpa da Coca-Cola, não é somente culpa das famílias, nem somente culpa da religião, essa coisa do nascimento de Cristo, quem não é cristão não se sente incluído, ou o que carrega, né, essa coisa do cristianismo, que para muita gente é culpa, só que para muita gente também é um sentido de vida, é alívio, é esperança, não é? Então, acho que o primeiro ponto que sempre a gente precisa pensar quando a gente está tentando entender um fenômeno é da complexidade, né? Dessas especificidades dos olhares das pessoas, tá? Então, eu acho que é o primeiro ponto. E aí a gente começa a perceber, por como esse dado aí do CVV que eu trouxe, né? Que de fato existe um aumento de uma vulnerabilidade e com isso algumas pessoas tornam-se mais frágeis, né? Então, é importante a gente olhar para isso, para pensarmos, inclusive, ações de prevenção, né? Ações de cuidado às pessoas. Então, se a gente sabe que em determinado momento, determinado fenômeno pode causar uma fragilidade emocional, né? Pode ser que aumente as demandas de suicídio, etc. Então, por que não intensificar, não é? Intensificar ações de cuidado, né? Isso é o mínimo. Tava lembrando aqui pra gente pensar a coisa de intervenções em saúde, tá?
quando o Papa veio aqui, isso foi num seminário sobre desastres que eu estava assistindo, tá? O Papa veio aqui em Aparecida, né? Aparecida do Norte. E aí, lógico, e toda aquela comoção, as pessoas foram, muita gente, né, foi, e era uma época, isso um colega contando, né, era uma época de extremo calor, Aparecida é quente, então, e era no verão, algo do tipo, então, muito calor, e as pessoas, né, foram para aquele evento lá dias antes, né, não foram no dia, né, porque queriam pegar um lugar, porque queriam estar perto do Papa, queriam ver de um lugar específico, etc. E qual era a idade, né? A maioria das pessoas que estavam lá, e muito antecipadamente, inclusive, aposentados, pessoas da terceira idade, etc. Né? E aí que as próprias órgãos de saúde tiveram que ter um super cuidado, porque o que teve, né, de pessoas de idosos e idosas passando mal, né, de idosos e idosas com problemas cardíacos e etc, era muito, né, e esqueceram o remédio porque foram naquele calor de ver o Papa, etc, ou seja, e aí tinha tendas, diversas tendas, né, com emergências, com ambulâncias e com médicos à disposição, porque sabia-se que aquele momento, aquele fenômeno já era propício para isso. Então isso é uma ação pensada, é uma ação de prevenção, né? E de mitigação, né? Vejam, aquilo, o que eu posso evitar desse cenário problemático, né? Então, pensando aqui nessas festas de fim de ano, a gente percebe, de fato, esse acréscimo, né? Em demandas de suicídio, tá? Esse acréscimo. E vejam como uma coisa, né? Pode ir tomando uma proporção grande aí. É um momento onde mais pessoas são demitidas, né? Há mais demissões, tá? É um momento de muita pressão, muitas vezes, para estudantes que não passaram de ano, ou que vão fazer ENEMs e etc, né? Então, tem essa situação, né? E é momento onde as pessoas vão encontrar, muitas vezes, tem aquela obrigação social, não é? Especialmente no Natal, de se passar o Natal com a família, né? Com o pai, com a mãe, etc. Então, e também é uma data que muitas vezes remete, né, a lembranças de pessoas que não estão presentes, né? Então, Natal sempre se tem em casa, não é? Aquela foto de Natal, né? Olá, pessoal que está chegando, muito bem-vindos. Estamos falando aqui das consequências psíquicas, né, que o Natal pode causar e tem causado nas pessoas, né? Então, acaba-se que esse somatório de elementos, né, que pode ser a saudade, que pode ser o conflito ou a antecipação, inclusive, de um conflito, né, conflito familiar, tá? As pessoas estão mais fragilizadas no sentido de que, nossa, né, fim de ano é o momento de se fazer balanços, né? O que eu fiz, até é bom fazer, né? É bom fazer, mas de balanço do o que foi esse ano, nossa, eu fiquei de tal meta, tal perspectiva, eu queria ter mudado de vida, eu queria ter casado, eu queria sei lá o quê. E aí que as pessoas se deparam com isso não aconteceu, né? E fica-se a questão que eu acho que é mais relevante aqui. Muitas dessas pessoas, especialmente as que estão fragilizadas emocionalmente, é óbvio, né? É difícil elas pensarem, né, que o amanhã vai ser diferente do hoje. É o significado aí de desesperança, né? Então, que o amanhã não vai ser diferente, não, amanhã vai ser melhor, né? Acho que o fim de ano carrega isso. Vamos virar o ano, né? Assim, para muitas pessoas, vamos virar o ano e comemorar, e entrar com o pé direito, e pular 7 ondas, e fazer sei lá o quê, né? Para que o ano que vem seja diferente. Agora, aquelas em fragilidade emocional, né, acabam se deparando com essa história que elas precisariam ter essa perspectiva do ano que vem, só que elas não têm, né? Que é o estado da desesperança, que é muito, muito, muito comum, muito presente em pessoas em demanda de suicídio, né? Então, aquilo, vira-se o ano, a minha dor continua, o meu desespero continua, a minha falta de saída se agrava, né? E aí que o fim de ano torna-se mais
perigoso nesse sentido para essas pessoas. Então, assim, ainda tem mais um ponto aí, né, pra gente pensar nesse fenômeno. Quando é que os psicólogos, psicoterapeutas aí te dão de recesso, hein? É ou não é, né? Fim de ano, a maioria, diria que chutando assim, não tenho dessa ideia não, mas sei lá, 80%, 90% de quem presta cuidado em saúde mental estão de recesso, né? Então, que poderia ser o momento, é ou não é, da necessidade da pessoa ali, maior, naquele momento, enfim, né? Então, a gente acaba percebendo que é um momento, de fato, que traz muita vulnerabilidade e que nos traz preocupação, né? E tem outros, pra gente pensar de forma mais macro também, não achar que o problema é o final do ano, né? São essas somatórias de elementos que a gente tá trazendo, tá? Mas, por exemplo, eu vi uma pesquisa com tentativas de suicídio nos Estados Unidos com jovens, né, escolares. Qual era a época? Adivinha aí vocês, joguem aqui. Qual é a época que os estudantes, né, adolescentes aí, mais tentam pôr fim à vida? Coloquem aqui. Me digam aí. Qual que é a época que vocês acham? Não? Será que é final do ano? Será que é época de prova? Será que é o começo do ano, do semestre letivo? O que vocês acham? Fim de ano, de férias. O que vocês acham? Quem mais? Qual é o período? Provas, a Kátia aí, a Amanda, férias. Época de vestibular, final de ano. Será que alguém vai acertar? Hein? Final de ano, tá ganhando aí, final de ano. De fato, final de ano, soma-se, né, esses elementos que a gente trouxe e dessa preocupação que junta-se muitas vezes com o vestibular, mas não somente, com esse período de provas, finais, eu vou passar de ano ou não vou. Mas, de fato, nos Estados Unidos, as épocas que tem o maior índice de tentativa de suicídio é no período um mês depois que iniciaram as aulas, tá? Então vamos pensar aqui no nosso semestre letivo, né? Que começa em fevereiro, que seria março, e o recesso, as férias do meio do ano, né? Volta assim em agosto, seria setembro. Então seria fevereiro e setembro, olha só. E por quê, né? Por que esse momento é tão desestabilizador, é gatilho aí para esses jovens, né? Porque muitas vezes é a própria escola, né, que é o motivo dessa fragilidade, desse momento difícil dele, né? Situações de violência, de bullying, de desrespeito, de não se sentir pertencente, né? Da escola muitas vezes não fazer sentido, né? Boa noite, pessoal que tá chegando, sejam muito bem-vindos. Então, muitas vezes, né, a própria escola, ou seja, o fenômeno suicídio na adolescência é ligado o quê? Ao local onde ele tem interação com o outro, onde desenvolve a sociabilidade, desenvolve a competição, a colaboração, né? Se desafia, se frustra, que é o quê? Na escola, né? É na escola. E aí, como eu tô, só para o pessoal que chegou por último aí, né? O período, estão falando de períodos aqui natalino aí, fim de ano, e isso em relação ao suicídio, né? E com os adolescentes, uma pesquisa nos Estados Unidos que eu vi é que o índice é maior um mês após retornar às aulas, né? Retornarem às aulas, tá? Queria saber sobre o que influencia a família a ter uma relação tóxica com o filho ou neto. Olha, tem um ponto assim de acho que tem a ver, acho que é uma representação, eu diria, que essa questão da relação tóxica aí das famílias com os seus filhos, das relações humanas, é ou não é? É um pouco o retrato das relações humanas ali representadas, né?
onde existe, né, uma pressão para se ser algo, ou seja, se encaixar numa forma, se encaixar num pacote do que é, sei lá, do que é o que for, o que é ser um adolescente, o que é ser um adulto, o que é ser mulher, o que é, né, ser, enfim, um profissional, o que é ser um pai, o que é ser um filho, enfim, né, o que é ser esposa. Então, existe um pacote aí de parâmetros, né? Um parâmetro, né? Que muitas vezes cai pra gente, né? Para as pessoas como uma obrigação, né? De ser algo. Então, se você foge dessa obrigação, se você foge dessa perspectiva que eu entendo que é o certo de ser, é a forma certa de ser, de pensar, de sentir, né? Então, isso eu não entendo o que é, então eu excluo, eu descarto, né? Eu tenho preconceito, né? Eu ameaço, tá? Então isso é a relação, eu diria que de pais e filhos, muitas vezes, e entre os pais, entre o casal, não é? Então, acaba que as relações tóxicas, né, um jogo, né, acho que um cabo de guerra, né, dessas diversas imposições, muitas vezes sociais, culturais, propagados, né, aquela coisa, o que que eu aposto que deva ser o mais certo para se viver, e eu exijo isso do outro, né? E a gente está falando aqui, começamos a nossa conversa de hoje falando de singularidade, né? Que cada um vai vivenciar, vai sentir, vai perceber a sua vida e o fenômeno e as coisas que o acontece do seu modo, né? Do seu modo. E isso, a depender, veja, se algum, vamos dizer assim, algum valor que me é muito caro, que me é muito central, de alguma forma colocado em xeque, né? Ou afetado, vamos dizer a palavra afetado pela atitude do outro, eu tendo a recriminá-lo, a julgá-lo, né? Então, eu acredito que perpassa isso, né? A gente é pouquíssimo ensinado a desenvolver o quê? Empatia, compreensão, né? Valorização do outro pelo que ele é. Tudo isso que a gente quer pra gente, né? Mas pro outro acaba sendo algo que fica, né, passando por um crivo, que é o crivo de como eu vejo o mundo, né? O Davi tinha perguntado aqui, cenário do sentido do fazer algo é muito forte, sem dúvida, né? Sem dúvida, perpassa esses fenômenos, esses momentos aí. Então, como a gente está conversando aqui, né? A época de fim de ano ou de outros momentos que são mais delicados ou vulneráveis para as pessoas, não diz respeito somente a algo externo, né? Não diz respeito somente a algo que vem da cultura, do social. Por quê? Porque tem a minha forma, a forma como eu vejo diante disso tudo, né? Já passei por casos em que amigos se sentiram muito tristes e pensaram em suicídio por causa da rejeição familiar. Você acredita que há ligação com a relação tóxica? Olha, a gente precisaria definir o que é essa relação tóxica, mas de toda forma, essa coisa da rejeição, de se sentir não pertencente, de se sentir não alguém, né, que tem o seu lugar, sabe? Né, na família, não só na família, na sociedade, nos meios de convívio, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a população LGBT, que é uma população de risco, né? É um perfil aí de risco para o suicídio. A gente está falando exatamente disso, né? De um não pertencimento, uma não legitimação do que eu sou na sociedade, do que eu sou no meu meio familiar, do que eu sou, né? Então tudo isso, ou seja, a pessoa, né, vivenciando isso, acaba não se encaixando naquilo que a gente fala, naquele pacote, naquela forma que diz como ela deveria ser,
como ela deveria. Ou seja, o que nos impõe essa época de fim de ano, né? Natal e fim de ano, especialmente Natal. É amor pelo próximo, não é? Comunhão, união, família, essa coisa, né? De ir resgatar as raízes, etc e tal. E se eu não me sinto, né? Amor pela minha família, nem a minha família não sinto que ela sinta por mim, né? Se eu não me sinto que minha família tenha união, né? Eu não sinto que eu sou alguém que sou valorizado e que as pessoas me amam, né? Então, essa época de Natal torna-se uma época muito danosa, né? Muito danosa. Então, com alguns outros momentos, né? Onde acaba se colocando em xeque quem as pessoas são, né? Então, é a nossa, talvez, nossa missão aí, né? Pensarmos em qualquer cenário, né? Obviamente, se a gente está pensando em prevenção ao suicídio, se a gente está oferecendo um cuidado psicológico, uma atenção psicológica, seja ela em qual cenário, seja ela para quem for, eu diria, com demanda de suicídio ou não, o elemento que a gente tem que ter muito claro é promover pertencimento, promover aceitação, né, dessa pessoa, promover acolhimento, né, a partir de um olhar empático, a partir de uma escuta cuidadosa e sensível de como a pessoa vivencia a sua vida. Porque, de fato, né, especialmente quando as pessoas estão, né, nesse processo aí de morrência, né, e já se está num grau elevado dessa fragilidade, dessa ruptura consigo mesmo e com os outros, né, devido à dor que ela sente, né, o quanto dói essa coisa da rejeição, dessa peculiaridade a respeito de eu não me sentir amado, né. E aí a gente precisa, né, para começarmos a oferecer um cuidado a essas pessoas, escutá-las, né, oferecer um espaço de expressão dessa dor, oferecer um espaço de se falar disso, de entrar, para quê? Para que se entre em contato com a vivência dela, para que ela, e aí com isso, ela pode olhar, né, ela pode ampliar, né, o que ela vive de uma outra forma. Sendo assim, não é possível, né? Não é possível ressignificar a relação, sei lá, que eu tenho com a minha família, que é ruim, enfim, de alguém possa ter, não é? Se eu não falar disso, eu não entrar em contato com isso, né? O que você aconselharia a possível vítima a fazer nesses casos? Eu acho que a gente tá falando disso já um pouco, né? Se você tá se sentindo assim, rejeitado, né? Se alguém tá se sentindo assim, buscar ajuda, né? Eu sei que é muito complicado isso, né? É um pouco de... Mas, às vezes, toda vida que eu falo isso agora, busque ajuda, me vem uma coisa assim, mas aonde essa pessoa vai buscar? Eu sei que tem pessoas que não têm, né? Ou, de fato, não tem nem como enxergar, ou não tem como buscar, não tem forças, muitas vezes, para buscar uma ajuda, né? E ajuda, eu não tô falando nem ajuda profissional não, tá? Eu tô falando bem assim, com todas as pessoas aqui que se relacionam, né? Que tem amigos, né? Que tem parentes, que se relacionam com outros, amigos de trabalho, e que percebem que as pessoas estão se sentindo rejeitadas, não pertencentes e tal. Oferece tua escuta, né? Fala assim, olha, tu quer falar disso, né? A gente pode conversar sobre isso, tá? Eu posso te ouvir, tá? E isso não quer dizer resolver o problema do outro, né? Não, temos que nos livrar dessa síndrome de super-herói, né? Não é dessa forma que se ajuda, né? Mas sim trazendo aquilo, a pessoa está se sentindo excluída muitas vezes de si mesmo, da sua própria vivência, excluída do Natal, da família e de si mesmo. Então, a gente, enquanto amigo, ou como um profissional, ou como pai, ou como esposa, namorado, você de alguma forma
tentar demonstrar para ela que ela é querida, né? Demonstrar para ela que você a valoriza. Não, ninguém a valoriza, nem ela mesma, mas você a valoriza. Quando? Quando você consegue escutá-la, né? De forma cuidadosa, de forma amorosa, de forma sensível, né? Fabiola, essa ajuda no âmbito clínico ocorre dessa forma? Olha, parte-se, né? Acho que o primeiro ponto muito importante aqui no âmbito da psicologia clínica é a gente oferecer um espaço de livre expressão dos sentimentos, né? Para a pessoa poder, eu acho que inclusive isso é algo de todas as perspectivas teóricas, né? Se a gente for, tem esse espaço permissivo, ou esse espaço, vamos dizer assim, livre, eu não tô querendo usar nenhuma conceito de nenhuma teoria, tá? Mas oferecer esse espaço onde a pessoa possa se apropriar dele com o seu sofrimento, com o seu sintoma, com a sua dificuldade, com a sua dor, né? Então, primeira coisa, e para isso, né, para que ela se sinta que ela pode se apropriar desse espaço, o espaço precisa ser de não julgamento, né? Se ela começa a me contar, sei lá, sobre o problema, oi, Tássia, minha querida, seja bem-vinda. Se ela começa a me contar sobre o problema, sei lá, que ela tá tendo em pensar em passar o Natal na casa da família, porque é muito difícil, eu digo assim, não, besteira. Não, mas Natal é família, você tem que acolher a sua família. Enfim, qualquer coisa que diga pra ela assim, não se sinta assim. Ela vai passar a não utilizar esse espaço clínico para falar da dor dela. O que ela quer falar é disso, dessa dúvida, desse medo, desse receio, dessa dificuldade que ela tá passando em relação por exemplo, né, esse exemplo que eu dei, ao Natal, tá? Então, é um espaço sem julgamento, é um espaço acolhedor e é um espaço empático, né? Por quê? Porque a pessoa só vai ter confiança, né, para olhar para a dor dela e com isso ressignificá-la, repensá-la, atualizá-la, se ela perceber que essa dor dela ela está segura, vamos dizer assim, tá? Ela está segura olhando para isso, que essa dor, que essa vivência que ela está tendo não há ameaça, né? E a gente demonstra isso, que é possível olhar para a dor, é possível mergulhar e se aprofundar na dor. A gente demonstra isso, nós terapeutas, né? Sendo empático com ela, desvelando a experiência, os sentidos, os significados, né? A vivência dela. Então, abrindo com muito cuidado, com muita sensibilidade, a vivência que ela tá tendo, né? E mostrando para ela, né? Checando com ela, conversando com ela a respeito do que ela está sentindo, né? Do que ela está vivendo, do que ela está percebendo, do que ela está pensando, tá? Então, eu diria que a diferença aí do âmbito clínico, que foi a pergunta, para o âmbito dos amigos, né? Opa, Lucineide, tudo bem? O tema de hoje, estamos falando sobre os efeitos danosos aí, tá? Dessa época natalina aí, de fim de ano, para as questões relacionadas ao suicídio, tá? Né? A gente vê um acréscimo aí a respeito desse tipo de situação nessa época de fim de ano, tá? Então estamos falando aqui com a diferença da ajuda do âmbito clínico e do âmbito, vamos dizer assim, de amigo, né? Do âmbito do senso comum, do leigo, tá? Então a diferença vai exatamente nessa perspectiva onde eu, enquanto amigo, a minha escuta ou a minha capacidade de sentir junto com o outro, que é a minha capacidade empática, ela é menor, tá? Ela é menor. Por que ela é menor? Porque naturalmente, o leigo não se treina para isso. Naturalmente, o leigo não se treina para escutar e perceber o outro, né? O que é um erro, inclusive, tá? Isso deveria ser matéria de escola, né? Matéria de escola, como ser empático, né? Inclusive, eu vi alguns anos atrás, uma pesquisadora alemã,
uma filósofa alemã, pesquisadora, que trabalhava nessa compreensão a respeito da empatia, tá? Ela foi dar uma palestra em São Paulo e eu tive essa oportunidade de vê-la, e ela falando dos programas, olha só, os programas de desenvolvimento, de educação empática nas escolas alemãs, tá? Com criancinhas desde o início, desde 5 anos, 6 anos, né? Crianças pequenas. Pra quê, né? Pra se evitar, muito claramente, evitar que uma situação daquela como um nazismo, daquela que aconteceu na Alemanha, que aquilo nunca mais se repita, né? Que uma geração inteira possa ser educada para sentir a dor do outro, para ser mais aberto, empático e não julgar as pessoas, etc e tal, né? Então, eu acho que, ou seja, né, abri um parêntese aí para falar disso. A sociedade precisaria, nós que somos educadores, que somos pai, mães, enfim, precisaríamos incluir essa competência a ser desenvolvida nas pessoas, nos nossos filhos, etc, né, alunos, etc, tá? Mas, então assim, e aí isso aqui difere o profissional, o psicólogo clínico, o psicoterapeuta, né, que ele já aí começou, espero, né, numa jornada de treinamento e de desenvolvimento da sua escuta e da sua empatia. Então, a partir e aí a gente imagina que ele tenha uma capacidade muito mais profunda e sensível para perceber a dor do outro, né? Para perceber a dor do outro. Então, e aí o que acontece, né? Acaba que a precisão que ele consegue, por exemplo, captar sentimentos mais profundos, sentimentos para além do dito, né, no não dito, sentimentos que estão, né, na subcepção, né, que estão no subverbal dele, que estão, né, que são sentimentos inóspitos, que são sentimentos não legitimados. Então, o psicoterapeuta ali treinado tem essa capacidade de ir muito mais no cerne da questão, né? Muito mais. Eu estava até conversando com vocês aí, né, na última aula sobre o plantão, a gente estava falando da história do iceberg, né? E quem lembra aí, bota um eu, por favor. Quem estava aí na live, na aula que falamos sobre o iceberg, né? Então, o iceberg é o quê, né? Como fosse uma montanha dentro d'água, tá? Onde a parte do cume aqui, a parte que está para fora, tá? A parte que está para fora é a parte, vamos dizer assim, do verbal do meu cliente, tá? Do verbal, ou seja, é o que ele me comunica, o que ele já sabe da dor dele. Muito bom, Thaís, Mônica. Não assistiu, Lucinei? Pois vai lá, tá lá. Então, a parte do que tá para fora da água ali, do iceberg, tá? É o que está explícito, é o que o nosso cliente, paciente, enfim, ele já sabe. Então, a gente não pode ficar nessa superficialidade, porque o resultado, assim, a potencialidade terapêutica é muito menor, né? Porque ele já sabe. Você está confirmando muitas vezes a dor dele. Então, para onde se dirige a nossa intervenção? Para onde é o nosso foco da nossa compreensão aqui? É para camadas mais submersas do iceberg, né? Para a gente captar aqueles elementos, aqueles sentimentos, aqueles aspectos da vivência dele que ele não tinha se dado conta. É isso aí, Vanessa, minha querida, né? O de dentro, o mais interno, é o local a ser desbravado, sem dúvida. Tá, você já falando assim, já conversamos sobre isso, o povo meu aluno, né? É isso aí. Já falamos bastante sobre isso. Então, a gente precisa sempre ter esse foco na clínica, né? Quando a gente está fazendo essa escuta, de estar ouvindo para além do dito, né? De estar ouvindo de forma mais ampla e sensível, tá? Porque muitas vezes a gente pode captar, viu, Vanessa, né? Elementos muito profundos da vivência dessa pessoa que ela ainda não vai ter condições de olhar, vamos dizer assim, não vai ter condições de entrar em contato. Por isso que a gente tem que manter essa sensibilidade, inclusive para sermos profundos. Não podemos também emergir tanto no iceberg, ou a pessoa vai desconhecer muito aquilo,
né? Aquele aspecto que você captou, ela vai... Não tem nada a ver isso aí, né? Ou ela vai se assustar bastante para o que ela vai entrar em contato. E como a gente está aí oferecendo cuidado psicológico, a gente precisa cuidar de que a pessoa consiga, vamos dizer assim, absorver, apreender, né? De forma cuidadosa, né? Cautelosa. Senão ela vai, né? Ela não vai pegar. Ok, gente? Então estamos falando aqui. Algum de vocês não gosta dessa época de fim de ano, Natal, Réveillon e tudo mais? Conta aqui. Não gosto, põe eu. Show, Fabiola, Vanessa, Gabi chegando, maravilha. Quem não gosta dessa época do Natal, hein? Do Ano Novo. E o que vocês não gostam? Não gosto do Natal. Por que, Tássia? Tu não gosta do Natal? O que remete? Tem pessoas que eu já ouvi assim, né? Precisa dizer não, viu, Tássia? Se não quiser. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto do Natal, eu não gosto do Natal, não gosto da reunião. É a confusão que às vezes rola, né, Jéssica? Ou não é isso? Gosto e não gosto. Eita, é uma coisa meio ambivalente aí, né, Mônica? Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, eu não gosto do Natal porque tem uma coisa meio de falsidade. Todo mundo fica, felicidade, mas tá por fora todo mundo cortando o outro, né? Que você seja muito feliz, que Jesus não sei o que e tal, e tá todo mundo falando mal do outro, né? Sim, Vanessa, né? Muitas pessoas, né? Remete à saudade de pessoas que não estão, né? Obrigatoriedade de sentir, é isso aí. Eu acho que junta pessoas que não se veem o ano inteiro, aí dá treta, né, Tássia? Dá treta, gente que não se vê o ano inteiro se reunindo tudo na mesma noite, né? Tem dessas, sim. Então, acaba que a gente tá falando aqui, né? Muitas vezes. Tem gente que odeia as músicas da Simone, né? Esse ano eu não escutei, não. Vocês escutaram? O hino da Simone, né? Não é o melhor momento. Não é o melhor momento do Natal, né? Não é o melhor momento do Natal. E muitas vezes eu acho que tem essa coisa que a gente tá conversando aqui. Uma obrigação de sentir ou de ser feliz, né? Essa obrigação. Isso. Às vezes não pesa, às vezes pesa um pouco, às vezes pesa muito. Especialmente quando você não tá bem, né? Quando você queria ficar só, ou você queria ficar chorando. E aí você tem que, de alguma forma, se aprontar e dizer pras pessoas, né? Que ótimo, que Jesus abençoe, enfim, né? Não tem só a ver com religião, não. Acho que religião é só um elemento, viu? Dessa época do Natal, né? Mas, de fato, é o que as pessoas nos imputam, né? Nesse sentido de nos pressionam a ser e a sentir, né? Obrigação de estar presente também. Total, Rodrigo. É isso aí. Obrigação de estar presente. Como assim você não vai? Como assim você vai viajar sozinho no Natal? Não, Natal é família. Então tem toda essa, né? Essas perspectivas, né? Nos países nórdicos são as maiores índices de suicídio nessa época. Sim. E eu diria que eu não vi estatística aqui no Brasil, eu não achei, tá? Dos índices como que é no fim do ano, né? O que a gente tem é essa perspectiva do CVV, né? Do Centro de Valorização da Vida, que eu acho que nos dá um panorama bem preciso de que aumentam as ligações, os contatos com o CVV em 20%. Nessa época de final de ano, aumentam em 20%. Então, ou seja, né, de fato, é uma época que causa sofrimento às pessoas, né? Causa sofrimento às pessoas. Joia, gente! Gostei muito da live de hoje. Tem dúvida, joga aqui, pra gente ir terminando nossa conversa, né? Falamos sobre essa perspectiva do Natal, por que isso remete a essa dificuldade, né? Para as pessoas, sim,
né? Os elementos dessa época que são gatilhos, a gente falou disso também no CNB, mas no começo, acho que você não estava na hora, mas de fato é uma reunião, acho que é uma multiplicidade de gatilhos reunidos, né? Isso faz uma bomba, né? A gente faz uma bomba porque envolve família, envolve rejeição, envolve desamor, envolve minha perspectiva em relação a como eu queria que as pessoas me vissem, como eu vejo as pessoas, a essa obrigação de ser feliz, a isso tudo, a demissões de fim de ano, essa perspectiva que eu acho que é muito, muito presente, que é essa pressão para se ter esperança. Vejam, né? Quando a gente estuda suicídio, um dos elementos dos Ds, né? Dos 4 Ds, dos 5 Ds, que retratam aí, né? Caracterizam as pessoas que estão vivenciando demanda de suicídio. Um dos Ds é desesperança. Então imagine você, né? Você imaginar, fazer o balanço do ano e ter sentido o ano que foi uma droga, que você não conseguiu fazer o que você queria, que você sente que um dia é pior do que o outro, né? Um dia após o outro, e um dia é pior do que o outro, a tua dor não passa, e você não encontra saída, etc, né? E ficar com essa coisa de fim de ano, de que, vamos planejar o ano que vem, né? As metas, as expectativas, os desejos, gente que faz listinha, gente que faz planejamento mesmo e tal, e a pessoa tá nesse clima, né? A pessoa tá nesse meio. E ela vê assim, gente, mais um ano? Será que eu vou aguentar mais um ano? Nada vai mudar. Então, quem tá sentindo desesperança, imagina que o amanhã vai ser como hoje, né? Então, é isso aí, Thaís. Essa época de fim de ano, né? A gente vê muito isso na clínica, né? Aparece bastante esse tipo de demanda, essas fragilidades, né? Saudade de pessoas não presentes, Gabi, sim. Aquele momento família, aquele momento, né, de relembrar. A gente sempre, em casa de todo mundo, né, assim, tem foto do Natal de você criança, sei lá, né? E aí aquelas pessoas que não estão mais lá, sem dúvida, né? Sim, o balanço de fim de ano, né, é algo que pesa, né? Para quem está começando a se aprofundar nessa tentativa, você indica algum livro nessa tentativa de... Você está falando quem quer oferecer ajuda ou quem está se sentindo mal? Fabiola, qual dos dois? Você quer se aprofundar na temática do suicídio? Ou você quer oferecer ajuda a alguém que está fragilizado? Me fala aí que... o que você acha daquele ataque que aconteceu na escola de Suzano? Muitas pessoas dizem que o ataque foi cometido por causa de jogos de amigos e bullying. Acho que isso tem que ficar para outra live, tá? A conversa é longa aí. Tem a ver com, de fato, com situações extremas, com esse desejo não só de morrer, como de matar, né? Vou anotar para em janeiro a gente pegar uma live para falar sobre isso. Bacana, gostei, tá? Gostei. Mas, a respeito do suicídio, aí, livros para quem quer se aprofundar, né? Psicólogos, psicoterapeutas, enfim, nessa questão do suicídio, eu indico os livros da Karina Fukumitsu, tá? Karina Fukumitsu. Na verdade, você nem precisa comprar o livro dela, não tô indicando para ninguém comprar, tá? Baixe, tem diversos artigos dela, então você pode começar hoje, né? Nem precisa esperar comprar o livro dela. Então você põe Karina Fukumitsu, com K, F-U-K-U, Kumitsu, tá? E no Google, enfim, e artigos, tá? Então tem diversos artigos dela que são excelentes, que artigos de cabeceira para quem atende na clínica esse tipo de demanda, tá, Fabiola? Então, são textos ótimos. E queria até fazer uma outra indicação para vocês que querem se aprofundar, ó. Se vocês forem aqui, depois dessa live aqui, na minha bio, tá? Na minha bio, tem lá um link, né? Se você clica no link, vai abrir uma janelinha
E aí, em uma dessas partes tem assim, materiais gratuitos, alguma coisa do tipo, tá? Materiais gratuitos. Você clica que vai cair numa página onde eu disponibilizei a minha biblioteca para vocês. Então, você pode baixar por temáticas. Então, tem temática dos desastres, de plantão psicológico, de suicídio, tá? Então, você pode baixar ela inteira, né? Tem o índice, tudo bonitinho. Então, gratuito, tá aberto. Terminou essa live, então baixa lá que vocês vão achar os textos da Fukumitsu e tudo mais, tá? Livros para leigos, legal. Para parentes que lidam com familiares e essas questões. Olha, tem um livrinho, deixa eu pegar ele aqui. Esperem aí, hein? Esperem aí. Não tá aqui não, voltei, não tá aqui não. Tem um livro da Karina Fukumitsu também, que é ela com um padre, um religioso, que tem uma conversa aí sobre que é bem voltado para famílias e leigos, tá, Anjinha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma postagem agora, essa semana ainda, tá? Com essa indicação, tá? Depois pega lá, que vai tá lá fora, o livrinho na minha prateleira. Mas é algo que é bem apropriado aí para familiares e leigos, tá? Então vou fazer, prometo aí postar. Então baixem os textos, né? Artigos científicos, manuais aí que tem no site nosso, no link na bio. E essa semana eu vou postar material complementar para familiares e leigos. Combinados? E vamos aí propagar sempre que vamos buscar ajuda, né? Aqueles que não estão se sentindo bem, existe o CVV, né? O número é 188, que oferece esse apoio aí por telefone, é gratuito, é sigiloso, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas ligam, dá ocupado, por quê? Porque é muita gente ligando e pouco voluntário, é um trabalho gratuito, né? Mas é uma opção, né, de ter pessoas treinadas aí para fazer esse acolhimento, essa ajuda no momento difícil das pessoas. Então acho que o CVV é sempre uma boa indicação, tá? Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Desejo tudo de bom para a virada do ano, tá? Tudo de melhor para vocês. E lembrando que em janeiro nós vamos ter uma semana para cada situação extrema. Então, se você gosta de desastres, não se entregue aqui, né? Mas vai ter uma semana sobre desastres, uma semana sobre automutilação, uma semana sobre suicídio, uma semana sobre perspectivas aí da intervenção psicológica em contexto de epidemia, né? Vamos trazer lições aí de diversas ocorrências, tá? Como da Boate Kiss, ocorrências do Brumadinho, etc e tal. Vamos fazer aí janeirão pra gente entrar o ano com tudo, com muito, muito conteúdo, muito conhecimento. Joia? Divulga pros amigos e a gente se vê muito em breve. Um beijo!